A grande espera acabou, enfim, assistimos Superman Legacy. Hoje a gente está aqui para comentar todos os pontos, sem spoiler, pode ficar tranquilo, a respeito desse filme que estava tão aguardado pelo público nerd. Esse vídeo tá legal demais, fica com a gente até o final. Vou começar falando sobre a trama do filme, a minha honesta opinião. Eu esperava um pouco mais sobre esse filme, mas é uma trama ok. Eu acredito que ela consegue fazer você, telespectador, você que gastou seu dinheiro para ir ao cinema, sair de lá um tanto satisfeito. Claro que faltou para mim aquele fator, uau, que filme, como a gente tinha na época dos Vingadores. Na minha opinião, como nerdola, eu esperava um pouquinho mais de Superman. Talvez o tempo de tela do super-herói, na minha opinião, não foi o suficiente. Não sei se o James Gunn quis deixar um pouco balanceado demais com os demais personagens que haviam sido escalados para esse filme, mas eu esperava um pouquinho mais de Superman. Mas para mim esse filme não passou de um filme de sessão da tarde, na verdade. James Gunn ali com a intenção de tornar o Superman, igual ele já falou, isso não é spoiler, tá, galera? Ele falou que o Superman mais humano estragou o personagem. Parecia que eu tava no sábado de manhã assistindo Super Amigos no SBT. Realmente tivemos um Superman mais humano e, como todo ser humano, bem fraco, igual eu tinha comentado no vídeo anterior. Exatamente. Muita gente está se perguntando se esse Superman parece ou não com o Superman dos quadrinhos. E a gente vai debater sobre isso aqui. Como esse é um vídeo sem spoiler, a gente vai falar sobre a trama envolvendo os personagens, mas nada a fundo que vai estragar a sua experiência no cinema. E falando de personagem, eu gostaria de começar sobre Jimmy Olsen. No vídeo anterior, sobre a nossa expectativa desse filme, a gente falou um pouco sobre o Jimmy Olsen, e o Carlos deixou bem claro aqui que, por ele já acompanhar o ator, ele achava que ia ser um ator meio paspalhão. E aí eu te pergunto, Carlos, de fato, ele foi o paspalhão que tu esperava ou não? Cara, eu acho que o James Gunn entregou um Jimmy Olsen um pouco forçado em algumas cenas ali do filme. Entendi. Mas eu gostei, na minha humilde opinião, eu acho que foi um personagem junto com a Lois muito bem encaixado no filme. E é isso, cara. Jimmy Olsen pra mim foi só meio que um alívio cômico e pra ajudar a Lois em algumas situações, só. Na minha opinião, esse personagem acabou roubando a cena em algumas coisas, né? Eu achava que ia ser como o Carlos falou, eu não acompanhava o ator, mas de fato ele me surpreendeu um pouco. Eu achava que ele ia ser um pouco mais paspalhão, um pouco mais inútil para a trama do filme, mas até que ele tem uma certa importância, porque quando a gente fala de Planeta Diário, né, o que a gente conhece hoje da sociedade? Que a mídia, ela não tem um certo compromisso ali com a verdade, né? Sim. E a gente consegue, isso aqui não tem spoiler, pessoal. Quando a gente fala de Planeta Diário no filme do Superman, a gente vê a importância deles para a trama do filme, né? A gente não vai falar mais muito sobre isso para a gente não entregar, mas o Planeta Diário é sim, os personagens lá dentro, eles são importantes e eles vão influenciar na trama desse filme. Tem uma relevância muito grande. Agora falando sobre a Lois Lane, eu achei que a atriz fez um papel realmente de Lois, né? Que a gente vê nos quadrinhos e nas animações, porque das últimas, por exemplo, do filme do Homem de Aço, do Henry Cavill, aquela Lois Lane, ela não me passava uma sagacidade, como é que eu posso falar? Não era esperta, né? E durona. Exato. Durona, né? Que bota o Superman ali pra ficar nervosinho. Exatamente. Entendeu? Cara, eu concordo. Sobre Lois Lane, eu posso dizer com uma palavra o que eu achei dessa personagem. Perfeito. A gente acompanhou ao longo de toda essa mídia, né, de todo esse marketing do filme do Superman, que a Lois Lane, ela ia sim ser aquela mulher empoderada, aquela mulher que ia passar uma mensagem para a sociedade. O James Gunn, inclusive, falou em entrevista que esse filme ele ia sim falar de política. Mas, cara, você percebe a postura da personagem, a importância dela na vida do Clark, a importância dela na vida do Superman, o papel dela no Planeta Diário, e ela em nenhum momento ela lacrou nesse filme, não teve lacração por parte da Lois Lane, e assim, ela de fato cresceu no filme, né? Na minha opinião ela casou muito bem ali com o ator que faz o Superman, então na minha opinião a participação da Lois Lane é perfeita nesse filme. Cara, quem assistiu aí Super Amigos, né, o Salão da Justiça, isso não é segredo também pra ninguém, a gangue
É Gangue da Justiça. Gangue da Justiça. Passa ali um início de Liga da Justiça, né? Com o Gavião, com a Mulher Gavião, com Lanterna Verde e o Senhor Incrível, né? E os três ali, junto com o Superman, eu achei legal. Eu achei que casou, parece que eles já têm uma intimidade de longo tempo, né? No trailer, demonstra, tem isso no trailer, mas no filme eles aprofundam esse relacionamento. Eu concordo, né? Na minha opinião, eles poderiam ter um pouco mais de importância. A gente vê que eles não é balanceado a importância deles como um time, né? Tem personagens da gangue que tem mais destaque no filme, a gente vai falar à frente, mas casou bem, até porque a trama ela já traz o mundo convivendo com os meta-humanos, não é novidade para ninguém. Vocês vão ver no filme que o meta-humano aparece e o pessoal quer tirar selfie, quer tirar foto, né? Isso não é nenhum spoiler, é só para demonstrar, né? O James Gunn ele quis trazer isso, que aquele povo ele não desconhece, não é novidade para eles que existam meta-humanos, né? Então tem uma introdução no filme que explica isso aí, né? O James Gunn teve esse cuidado de querer explicar, eu achei legal, né? Uma preocupação. Afinal de contas, esse filme ele não traz origem. Ele não conta como o Superman saiu de Krypton, que ele foi mandado pelos pais. Isso é legal, a gente falou que não queria mais ver isso nos filmes, né? E ele dá uma introdução legal para você se contextualizar. Essa questão da introdução, de você rever de novo o Superman chegando na Terra, sendo criado pelos pais, sabendo controlar os poderes, a gente não vai ter isso no filme e no trailer tá explícito ali, ele já com a Gangue da Justiça já atuando em Metrópolis e no mundo todo, né? Então a gente não vai ver esse lenga-lenga que a gente sempre passa quase 40 minutos de filme para ele poder começar a trama. Então, isso aí é um ponto positivo. É um ponto positivo, né? Diferente do universo do Zack Snyder, que tinha muita enrolação, apesar de que eu sou fã, eu gosto, mas eu achava que era muito massivo de tempo, né? De tela. O James Gunn não, ele é mais direto, ele é mais objetivo. Talvez isso até tenha dado um pouco de confusão ali na trama, mas, de maneira geral, para mim é positivo. É isso que você falou, um ponto importante. Confusão na trama, né? Eu achei, se o filme tivesse mais uns 30 minutos que seja, acho que ficaria mais bem encaixado o que ele quis passar sobre o Superman e o porquê dele sangrar tanto, igual a gente vê nos trailers, né? Porque acaba tudo passando muito rápido e construção de alguns personagens que deveria ser ok, você acaba ali, pra que esse cara tá no filme? Nessa parte, me trouxe uma falta de, como é que fala, cara? Aquele negócio ali, um pouco mais... Clareza. Eu concordo. Acredito que o James Gunn, ele deveria sim, né? Ele tentou, se esforçou, tentou deixar uma introdução para quem tá chegando ali, né? Afinal de contas, já é um universo compartilhado, né? Ele já faz questão de deixar que isso aí já tá bem encaminhado, porém, ficou confuso algumas coisas, né? Talvez um medo, um receio de que se ele colocasse minutos a mais nesse filme, pudesse fazer com que o filme ficasse cansativo, mas talvez fosse melhor para a conclusão do filme, na minha opinião. E no filme do Homem de Aço, a gente vê ali uma demora ali para explicar ali a origem do Superman, mas aquilo fez com que você gostasse do Clark ali, mesmo sendo um Clark mais sombrio, né? Gostando da mãe dele, gostando do pai dele de Krypton, né? E deu aquela veracidade na hora das tomadas de decisões que o Superman traz naquele filme. E nesse nem tanto. O Superman é mais... Você não vê muito aquele ar no Superman de decisão. Agora é eu que cheguei aqui para decidir. Ele parece mais um mimado. Eu não vou ainda dar minha opinião sobre Superman, mas tu falou de duas coisas aí que me chamaram bastante atenção no filme, né? E que eu acho que vale a pena comentar. Os pais do Superman, né? A gente já havia falado que o Bradley Cooper ia ser o pai dele, né? Sim. E assim, não é um spoiler, não é nada relevante pro filme, mas eu achei muito breve a participação dele. Praticamente gravaram uma cena com ele e não deram importância pro Jor-El, né? Que é muito importante nas revistas em quadrinho. Eu acho que não deram essa importância porque no filme do Zack Snyder ele já tem uma importância, deram importância a demais, Lara, né? a Lara tem uma importância gigantesca, né? Concordo. Tanto que você tem quase 40 minutos de filme só com os dois, né?
Sim. Então, E falando dos pais dele da Terra, né? Falando ali do Jonathan Kent e da Martha Kent. Cara, eu acho que a gente foi muito mal acostumado com Smallville. Porque eu não gostei da caracterização, apesar de que nos quadrinhos os pais dele são bem mais velhos mesmo, como o filme mostra. Isso não é segredo, parece no trailer, mas eu esperava uma Marta menos bobalhona ali, né, menos, na minha opinião, claro, né, inclusive deixa a opinião de vocês nos comentários. Já o Jonathan não. O Jonathan, inclusive, ele mostra a importância da maturidade do Clark Kent como Superman através dos ensinamentos dele como pai. Isso ficou claro, tem um momento, inclusive, bem legal no filme que me chamou a atenção. eu, sinceramente, eu gostei dos dois. Porque como o James Gunn trouxe atores mais velhos para interpretar os pais do Superman, trouxe aquele ar já de fim de carreira de pais, né? Uhum. Ali um lado mais avôzão, entendeu? E eu achei acolhedor ali aquelas cenas da interação deles, entendeu? Vamos falar agora sobre o Ultraman. Esse personagem realmente é um personagem que, cara, não desceu. Concordo, é um personagem desceu. que, vou resumir, decepciona. Eu acredito que poderia sim ser um personagem mais bem explorado, afinal de contas ele tá do lado dos vilões desse filme, né? E como a gente tá falando de Superman, Superman não tem qualquer vilão. Superman não é um cara que tem um vilão tipo o Ratos do Homem-Aranha que nem raciocina direito, age por instinto. A gente tá falando do Superman, né? O maior herói da Terra, né? Então a gente espera que, como vai ser construído um herói grande, os vilões também sejam grandes. Os vilões, a maioria dos vilões do Superman são overpower, né? Overpower. E nesse filme, cara, o que fizeram, eu não concordo, não. Por isso que menos um ponto pro James Gunn aí, nessa adaptação. Cara, ali a turma do Lex Luthor deixou um pouco a desejar, com exceção do próprio Lex, que eu acho que esperava muito mais, principalmente porque, como vocês viram no vídeo que a gente falou sobre o que a gente esperava, eu gosto do ator, sou fã do ator, mas ele não entregou tudo que eu, como fã, esperava. Tem muita gente na internet falando bem, falando que gostou, né? Muitos canais que a gente assiste que já fizeram review falando que ele arrebentou, roubou a cena. Na minha opinião, nem tanto. Talvez fosse importante o Nicholas Hoult trazer um pouco mais de expressão, né? Um pouco mais de força para o Superman. Mas o lado inteligente, o lado sagaz, o lado vilanesco, tá lá. Porém, faltou um pouco mais de tempero. A maldade eu vi realmente nesse Lex Luthor, sabe? Que a gente não estava vendo. A gente via muita loucura nas outras adaptações. A gente viu agora um cara muito maquiavélico e mau. Ele realmente é mau. E isso que eu queria ver no Lex Luthor, que tava faltando nos cinemas. Mas tirando essa maldade, é um Lex Luthor mimado também, igual o Superman, eu falei. Nos trailers aparentava, e eu continuo com essa opinião, depois de assistir o filme. E pra mudar isso só no futuro, né, cara? Falando nisso, tu trouxe um negócio legal aqui que eu concordo, né? Quando tu falou que os dois são mimados, na tua visão, lembra que a gente falou de paridade, que o Lex Luthor lá do Zack Snyder, ele parecia uma criança na frente do Clark Kent e do Bruce Wayne? Esse não. Ele já tem uma paridade ali, né, com o Superman, tanto de idade, quanto de altura, quanto de olhar de igual para igual, sabe? Então, assim, isso até é legal, porque talvez eles possam ser mais amadurecidos juntos. Ele fique pior e o Superman fique mais forte. Então, ficou legal, eu gostei dessa parte aí. Você falando assim, traz uma certa esperança, porque a gente quer ver um universo gigantesco sendo expandido assim nas grandes telas, né? E se tiver tempo de tela para fazer esses personagens evoluírem, amadurecerem mais, vai ser incrível, cara. Aí eu vou entender o porquê esse filme foi assim. Bom, então essa é a nossa visão sobre os vilões. E antes da gente falar do principal desse filme, eu queria falar um pouco sobre o Krypto, né? Eu tinha uma grande expectativa sobre o Krypto, né? E talvez não tenha sido atendida. Talvez seja a própria culpa minha, né? Por esperar demais. Mas o Krypto, em muitos momentos do filme ele é legal, mas em muitos momentos do filme ele é desnecessário. Ele poderia ter sido cortado sim,
de algumas cenas. Claro, isso na minha visão, né? Isso é subjetivo, vai depender da tua visão, do que tu espera. Mas para mim ele poderia ter sido aproveitado nos momentos que ele foi e depois deixado um pouquinho de lado, entendeu? Na verdade, o Crypto, cara, eu gostei dele no filme. Eu achei que, por ser um filme mais infantil, né, transparecer um filme mais infantil, um filme para 8 anos de idade, o Crypto, ele se saiu bem. Ele é cômico ali no que ele faz. Eu não acho que é um filme tão para criança assim. Telinha, magoou, foi. Né, afinal de contas, a gente hoje em dia sabe que esse universo geek, né, essa cultura pop, ela não é mais tão focada nas crianças. Então, talvez, por essa visão que você trouxe dele ser focado para criança, porque o Crypto vai vender, galera. Vai ter bonequinho do Crypto em tudo quanto é lugar, pelúcia. O Crypto, ele vai ser como era o Grogu, né, do Star Wars ali nas séries do Disney Plus. Ele vai ser para vender bastante. Assim, eu falei 12, filme de 8 anos, porque, cara, o diálogo no filme, eu não gostei. Os diálogos são muito simples, eu não sei se era esse o objetivo dele, né? Passar como eu tinha falado, que o filme talvez seria adaptação de alguma animação, alguma coisa assim, né? Ele tivesse arremetido isso, pareceu que eu tava assistindo ali realmente uma animação da DC. Cara, nesse ponto eu até que não achei ruim, porque eu vou falar como fã de super-herói quadrinho, né? É legal ter seriedade? Eu gostava do Superman do Henry Cavill, né? Eu acho que, inclusive, esse Superman atual não bateu. Na minha opinião, do Henry Cavill ainda é melhor. Mas a gente tá falando de fantasia, né? Então, as lutas ali, elas até me trouxeram um pouco de... Cara, isso tem muita computação gráfica. Mas depois eu achei legal, cara. Eu achei bacana, né? Tem horas que tu vê o bonecão lá, né? Mas me agradou bastante nesse ponto. Inclusive, esse Superman, ele me remete muito aos quadrinhos. Inclusive, quando a gente fala da roupa dele, quando a gente fala da parte do Lex Luthor, a trama, ela me remete realmente Superman Grandes Astros, né? Até peguei para ler esses dias, mas poderia ter um pouquinho mais de seriedade para dar uma balanceada, né? Porque eu acredito que vai agradar alguns e outra metade não vai gostar. Então, talvez isso não seja tão interessante pro James Gunn. Quando eu falo seriedade, não assim nas brigas, nos monstros que aparecem, não é nisso, é nos diálogos básicos, né, ali entre o Superman e o Lex Luthor, me passou, falta aquilo, né, falta um pouquinho mais de realidade, né. Sim. Lógico que é no mundo de fantasia, só que precisava de um pouco mais, uns 20% para prender um outro certo tipo de público. Isso é até bom, cara, não é errado não querer isso, porque isso aproxima pessoas da realidade, né? Por exemplo, o que a cultura woke fala? Que quer representatividade, que quer trazer situações reais. Não necessariamente tem que ser da forma como a cultura woke faz, né? Mas trazendo ali situações reais, como por exemplo, uma situação de guerra lá que é mostrada no trailer, eles explicam melhor no filme, né? E vai ter gente ali que passa por isso no mundo. Então essas partes, elas são importantes. Talvez a gente não consiga ver, porque é o Superman, né? Que dilema eu acho que eu teria na vida se eu fosse Superman. Mas a gente vê outros personagens que poderiam sim ser melhor explorados para trazer essa aproximação, né, com a vida real. Na análise com spoiler a gente vai detalhar mais esses pontos sobre o que o trailer já mostrou bastante, né? Exatamente. Mas e agora? Vamos falar do personagem principal do filme? Chegou o momento. E para você que ficou até aqui, comenta. Cheguei até aqui, que a gente vai saber que você acompanhou a gente até o final do vídeo, né? A gente vai fechar esse vídeo falando do personagem principal, Superman. Meu amigo Carlos, manda bala. O que você achou? Cara, o Superman não foi super pra mim nesse filme. Por quê? O Superman, pelos trailers, a gente já via ele apanhando e sangrando, né? Exato. E é isso mesmo. É isso mesmo. Por um lado, eu gostei, porque um lado do Superman traz o que realmente o personagem é. Ele traz esperança, ele é a favor da vida, ele é um Superman que todo ser vivo, não importa de que espécie, ele se importa. Vocês vão ver na análise com spoilers, vocês vão ver quando vocês assistirem o filme, ele se importa com qualquer tipo de vida,
Inclusive, isso traz até uma situação própria, né? Que eu também me importo com isso. Eu achei bem legal. Então, exploraram bem esse lado dele. Ele é muito humano. E é exatamente isso que os quadrinhos trazem para o Superman. Eles querem mostrar nos quadrinhos que o Clark quer ser humano. Ele quer fazer parte da Terra. Tanto é que ele protege a Terra como o seu lar. Ele vai contra as leis de Krypton, ou o que Krypton queria para ele como o governante da Terra, né? Ele também tem medo, ele também sente, e isso é bem legal, trouxe. Mas eu concordo com você. Ele não é super em questão de força. Se fosse para trazer Liga da Justiça agora, não seria líder da Liga da Justiça, não dessa forma. Da forma como ele foi apresentado pra gente, eu não acho. Porque se aparece um Batman bom, esse Superman ia ficar apagado. Eu nem diria tão bom. Se aparece o Batman do Robert Pattinson, ele já ficaria ofuscado. Querendo ou não, esse Batman é um Batman porradeiro lá, que enfrenta a galera do crime ali, sem medo de nada, sem medo de morrer, mesmo ainda sendo jovem. E o Superman agora sendo jovem, ele é um meio paspalho, assim, digamos. E eu concordo com você que ele realmente, pelos quadrinhos, representa o símbolo de esperança, de paz, e se importa com todo tipo de vida. E isso foi uma agenda meio woke que o James Gunn trouxe, mas não chega a transparecer tanto. Mas não incomoda, né? Não incomoda. E ele acertou muito bem nisso aí, eu acho. Outra coisa que me incomodou nesse Superman é que, pra mim, ele não é de aço. Ele é, sei lá, de um... Ele é um meta-humano com super força. É fácil você fazer ele sangrar, né? Então, no trailer já mostra isso bem claro. Então, acho que talvez o Superman ele venha amadurecer, mas nos quadrinhos, inclusive, se você não sabe, o Superman ele vai descobrindo novos poderes, ele vai ampliando os poderes que ele já tem. Né? Talvez isso aconteça com esse Superman que a gente viu nos cinemas. Agora, falando de David Corenswet, eu acho que o ator ele se dedicou. Ele parecia que estava ali fazendo de tudo para ele entregar para o telespectador, para o nerdola, para o cara que gosta, um Superman, um Clark Kent bom. Ele me lembrou muito o Tom Holland, porque a gente falou no nosso vídeo do Homem-Aranha, se você não viu, corre no canal, o vídeo saiu essa semana, o Tom Holland ele se entregou, e eu acho que esse ator também se entregou bastante. O cara é bonito, o cara... Só faltou uma coisa aqui, que você que já acompanha a gente, se você chegou agora, você vai começar a entender também da mesma forma, mas aqui a gente gosta de massa magra, né? Faltou Slicer, absolutely slicer. ele ser um pouco mais super nesse quesito. E eu acho que foi a roupa dele que não mostrou a musculatura. Talvez. Que aquela roupa nos trailers eu já achava ela muito folgadona, eu achei muito... Sobrou pano, né? Sobrou pano, isso mesmo. Sobrou pano. Agora, o cabelo do Superman é um negócio que não mexe nem com ele voando. Eu achei que o cabelo dele podia ter usado mais gel, viu? Porque o cabelo dele bagunça muito no filme, ele perde o penteado, e o Superman tem aquele penteado característico lá que não mexe nem com reza braba. Um exemplo disso, né, que a gente, o nosso público deve achar que a gente ganha algum pixie aqui do Henry Cavill, né, mas é porque a gente realmente gosta. O Henry Cavill, nos filmes dele como Superman... É lindo, muito bonito. O cabelo dele é impecável, meu amigo, inclusive ele até fica bonito com aquelas entradas, com aquele cabelo ali. Cara, eu queria ter aquelas entradas se eu ficasse igual o Henry Cavill. Cara, eu já tô com as entradas, só falta o físico. Vamos lá, vamos correr atrás, e você também, como a gente falou, a gente tá sempre se cuidando. Se cuide também, seja super nesse ponto. Bora! Então, galera, Superman é um filme que entrega o que a gente queria ver, um live action bem produzido, bem feito. Tem os seus defeitos, mas vale a pena conferir e assistir aí, porque tem muito personagem ali que entregou muita coisa boa, e espero que o James Gunn, nesse novo universo, continue crescendo e que torne esses personagens muito bons aí. Concordo. Na minha opinião, é um filme que vale o ingresso, mas, como eu disse lá no início, não tem aquele fator uau, né? Mas vale a pena, né? Eu não me arrependo de ter assistido no cinema. Eu tenho esperança de que o futuro do DCU aí com o James Gunn vai fluir bem, né? E a minha nota para esse filme, 7,5. Acho que não é uma nota ruim, né? É uma nota que quer dizer mais, que pode melhorar, né, do que piorar. E eu quero saber a tua opinião também. E tu, Carlos?
Cara, e a minha nota pra esse filme é 8, porque assim como eu perdia várias horas assistindo a Sessão da Tarde, não que é uma perda de tempo assistir Superman, mas vale a pena, é um filme divertido, você vai gostar. Galera, se você foi, comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião. Não esquece, vai ter um vídeo com spoiler, a gente vai dar todos os detalhes do que a gente achou, de cada cena, de cada momento, né? Se tu chegou agora, seja muito bem-vindo ao Voltagem Nerd. Se inscreve, comenta e ativa o sininho. E é isso, até a próxima. Valeu!